Olá, boa tarde. Por que para algumas pessoas é tão difícil falar em público? É só ansiedade ou nervosismo que atrapalham? Como se livrar da timidez, por exemplo? Falar bem ajuda numa entrevista de trabalho e até mesmo no dia a dia de um profissional, independente da área de atuação? E por falar em área de atuação, de acordo com o IBGE, 2015 terminou com 9 milhões de brasileiros desempregados. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, o índice de desemprego no Brasil até o fim do primeiro trimestre deste ano deve chegar a 10%. Alguns economistas dizem que pode ultrapassar esse índice se a taxa de juros subir. Mas será que o mercado não vai apresentar nenhuma melhora? Não há vagas de trabalho? O movimento na Agência do Trabalho tem sido por busca de seguro-desemprego, principalmente. Mas quais são as chances de quem está buscando tirar a carteira de trabalho? Há esperança para os jovens com o primeiro emprego? O boom das empresas como Fiat, estaleiro, refinaria, são coisas do passado ou é uma coisa do passado? O ponto de vista recebe Robinson do Monte, professor de oratória, e Evandro Avelar, secretário da Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação de Pernambuco. Na pauta de hoje, o mercado de trabalho em Pernambuco. Sejam bem-vindos e muito boa tarde. Agora, Robinson, no meio de tudo isso, de quem está lá em casa se perguntando, tá, mas o que um professor de oratória, de que forma que ele vai poder me ajudar a contribuir diante de tantos investimentos aí que Evandro acabou de colocar que virão nos próximos meses aqui para Pernambuco? De que forma que a pessoa tem que se preparar e a oratória vai, que papel que tem? Muito bom. Boa tarde, Eliana, doutor Evandro, aos telespectadores. Essa pergunta realmente é muito ampla, eficaz e eficiente diante do assunto que estamos trazendo aqui hoje. Para que o candidato, ao chegar nesse ponto de realizar essa entrevista e almejar realmente essa vaga tão sonhada por ele, o que é que ele deve fazer? E aí eu trago, Eliana, de uma forma bem simples, 5 pontos básicos para que o candidato, ao chegar naquela empresa, ele tem uma ação boa. Então, nós podemos falar no primeiro ponto, que seria a apresentação pessoal. Ou seja, o candidato hoje, você que está aí nos ouvindo, está assistindo esse programa, pode se preocupar com essa apresentação pessoal antes da entrevista, pesquisando nos sites, qual o perfil daquela empresa, o que é que a empresa está procurando em relação à apresentação dos colaboradores. Então, primeiro ponto, a apresentação pessoal. Segundo, chegou realmente o grande dia, o dia daquela entrevista. Então vamos nos preocupar agora com a parte da expressão corporal. Expressão corporal que eu digo, a visualização correta. Quando você estiver falando para o entrevistador, você olhar nos olhos dele, passando mais confiança, credibilidade, mostrando que você está seguro das suas ações. Tá? Então, visualização correta. Podemos falar também da sua postura. E um dos pontos importantes quando você está nervoso é a questão da expressão facial. A gente fala no mundo da oratória sobre tela de projeção. Quando você estiver lá dentro daquele local, claro, com aquele temor, né, de ser aprovado ou não, a ansiedade de falar, de dar uma palestra. Então, como você se portar? Geralmente a gente fica assustado, franzindo um pouco a testa, então tenta colocar um pouco mais de coisa alegre, ou seja, uma expressão facial mais arejada, passando também essa calma, essa confiança. Segurança do que vai se falar, né? Sim, com certeza. E podemos falar também da questão da gesticulação, ou seja, tem pessoas que gesticulam muito com as mãos de uma forma muito alvoroçada. Então isso passa uma certa ansiedade. Tenta colocar naquele momento da entrevista uma gesticulação mais pausada, ou seja, mais diplomática, combinando com o que você está falando. E claro, o quinto ponto seria o discurso, combinando com a expressão corporal, com a visualização correta, com a expressão facial e com a gesticulação. Então, 5 pontos básicos para que você, candidato, possa ter realmente uma aprovação e já uns pontos positivos diante do entrevistador. E é claro saber, né, a função que se procura, né? Justamente. Porque são dicas que valem para qualquer atividade, qualquer profissão, qualquer área. Qualquer área, seja a área política, a qual nós estamos nos aproximando agora, seja um empresário que quer realmente realizar uma palestra de 50 minutos, quando ele se coloca diante da sua plateia, a plateia quer realmente ver essa confiabilidade. E são tópicos que a gente pode falar aqui. Quando você está diante da plateia, são 3 fatores que são observados. Nós chamamos de 3 fatores da influência humana.
que é justamente o discurso, o seu conteúdo, o que é que você vai falar. Aí temos a expressão corporal, que temos que ter um estudo muito amplo sobre isso, é mais de 55% dessa carga diante da comunicação, e vem a voz. Então são 3 componentes da influência humana que o público vai estar acompanhando a cada momento. O seu discurso, a expressão corporal e a voz. A velocidade com que você está falando, a calma com que você está colocando as palavras. No primeiro momento, na introdução da sua palestra, falar de forma mais pausada, tentando articular mais a boca, para que o público possa começar a gostar de você. E principalmente entender o que você está falando. Porque tem gente que fala tão rápido que você não consegue. Peraí, vai mais devagar, calma, está atropelando as palavras, a gente fica sem entender. Olha, diante dessas dicas, Evandro, essa semana a gente viu que tinha muita gente que procurou a agência de trabalho e para retirar, conseguir a emissão da carteira de trabalho. Quer dizer, se essas pessoas seguirem a dica que Robson está passando, aí, as orientações, já vão estar com a carteira de trabalho. Já é um caminho, um passo dado. Agora, o fato de ter essa procura tão grande significa que tem vagas, o mercado está oferecendo? Ponto de Vista está recebendo hoje Robson Dumont, professor de oratória, e Evandro Avelar, secretário da Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação de Pernambuco. Em pauta, o mercado de trabalho em Pernambuco. Veja só, Robson, muita gente é tímida. Sim. E diz assim, eu não falo em público porque eu sou tímida. Ou então eu começo a ficar nervoso, começo a suar as mãos, dá um frio na barriga, ou então começa a gaguejar se tiver que falar. Como? E qual que é o segredo, né? Ou então, se o segredo não se revela, qual que é a dica para que a pessoa possa se livrar disso e conseguir falar com naturalidade? Ótimo. Nós falamos em um curso completo de oratória sobre a questão do medo. Ou seja, toda a palestra, todo o curso de oratória vai tocar nesse assunto, sobre o medo de falar em público. Mas aí nós temos que identificar quais as razões desse medo. Primeiro, você pode ter esse medo ainda na sua juventude ou até na fase adulta devido à criação dos pais. Existe um grande estudo técnico que mostra que os pais, nesse ensino, tanto de uma forma muito agressiva como muito numa redoma de vidro, pode criar uma criança, e esse vai para a fase adulta, com esse bloqueio de não se expressar ao mundo. Tá? Então, os nossos pais têm, de uma forma consciente ou inconsciente, uma parcela de culpa nisso aí. A influência da educação, Isso, né? da educação. Aí partimos para escolas e professores. Será que realmente o nosso Brasil ele está totalmente estruturado para pegar aquele aluno da faculdade e no final daquela faculdade ele está pronto para o mercado de trabalho, para poder se expressar ao mundo? A gente costuma dizer o seguinte, você tem muito conteúdo em suas mãos, mas conteúdo sem comunicação é como um veículo sem rodas. Não vai te levar a lugar nenhum. Tá? Então, os nossos pais, escolas e professores e os nossos arquivos mentais. O que é que lhe remete quando você pensa, olha, falar em público eu tenho medo, por quê? Não, descobrindo isso, as breves razões do medo de falar em público, nós vamos agora em um curso, claro, ou em um treinamento completo, falar sobre a oratória, que é a arte de falar bem em público, a retórica, que é falar bem em público com poder de convencimento, e também as estratégias de comunicação, é onde entra realmente esse grande mergulho no mundo da oratória. E uma coisa importante que a gente fala muito, você pode realmente fazer um curso completo, realizar um curso completo, mas sempre nós falamos para o aluno, para o colaborador, você tem que ter a prática. Você tem que se lançar nesse mundo, você tem que falar. Sem a prática, você não vai pegando essa naturalidade. A naturalidade. Agora, a gente falava, Evandro falava assim, citou o exemplo ainda há pouco, do eletricista. Sim. Né, que ele pode não ter aquela função ou ter poucas vagas para um simples eletricista, mas ele se adequar ao que o mercado está oferecendo. E aí eu pergunto, como muitas pessoas podem estar se fazendo, o eletricista, ele precisa de oratória? Ele também, ele tem necessidade de saber, por exemplo, se apresentar, para disputar aquela vaga em falar, isso, ou não? O negócio dele é saber, entender da parte elétrica e pronto. Com certeza ele precisa, né? Imaginemos um encarregado daquela área, de determinada empresa, chama o eletricista para poder pedir orientações a ele, ou seja, é o profissional que vai falar qual as razões de fazer um certo conserto naquela área ali da empresa, em algum setor. Ele precisa se comunicar, ele precisa de uma boa comunicação.
tendo essa boa comunicação, o encarregado terá uma visão diferenciada daquele profissional. Caramba, ele sabe olhar para mim de forma não hesitante, tirando o olhar, olhando para cima, procurando algumas informações. Ele olha para mim realmente envolvendo, com a emoção na comunicação. Então, tudo isso faz parte também do poder da oratória. E vai facilitando, né, a comunicação, né, a discussão sobre determinado problema. Né? Com certeza. Ele está desenvolvendo uma determinada atividade, né, e aquilo pode ser modificado, transformado, Isso. melhorado, né, na medida que ele se comunica bem, na medida que ele interage com o seu companheiro, com o seu chefe, com o seu subordinado, etc. Aquilo tudo, né, vai aperfeiçoando a produção dele e ele vai entendendo aquilo melhor. Uma coisa assim que eu acho importante, que você estava falando, das parcerias com todas essas empresas, SESC, Senai, é o seguinte, que às vezes você tem o micro empreendedor, ele teve a ideia maravilhosa, fez o curso, buscou todas as informações, e eu volto a falar, ele não sabe se expressar para poder vender o projeto dele, né, do que ele quer. Porque em todas as profissões, em todas as áreas, às vezes você tem um excelente profissional, né? E eu digo até, às vezes, na minha própria profissão, como jornalista, você tem grandes profissionais, mas às vezes a pessoa não sabe se expressar. E para o microempresário, quando ele vai oferecer o produto dele, se ele não souber falar, Esse eu diria para o trabalhador, né, já ficou demonstrado aqui por Robson que é muito importante. E é claro, esse processo de comunicação. Agora, para o microempreendedor, ela é mais importante ainda, porque ele tem que apresentar o serviço dele. Né? Então, isso para qualquer pessoa. O pintor, ele tem que chegar lá, um pintor, um autônomo, ele tem que chegar lá na casa e dizer, olha, eu sei pintar, a minha sugestão é essa, com essa qualidade de tinta, por isso, por aquilo. Ele tem que convencer. Ele convenceu o seu cliente, passar a segurança de que ele conhece aquele assunto. Porque ninguém vai dizer, ó, pode pintar aí, depois vamos ver se ficou bom. Né? Então ele tem que passar a segurança. Arrisca essa ou aquela tinta, não dá certo. Ninguém quer arriscar. Então ele tem que ter, né, muita capacidade de convencer o seu cliente. E não é lábia, que às vezes tem uma pessoa, olha, rapaz, tem uma boa lábia. Não é lábia. Né? É você saber do que você está falando. Seria conhecer o assunto, aprender a organizar as ideias. Tendo qualquer discurso tem o mesmo fator de uma redação, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, conhecer o assunto, ponto número 1. Então, vamos agora organizar as ideias. Chegar na casa do cliente ou tentar vender essa ideia como o microempreendedor, vendendo essa ideia, sabendo ali a introdução, o que é que eu vou falar dessa minha ideia, dessa minha visão, da meta, da visão da minha empresa. Introdução, desenvolvimento e conclusão. E a atividade de falar em público muitas vezes requer realmente algo mais profissional. Em um curso de oratória, por exemplo, nós colocamos sempre 20 alunos apenas. 20. Não passamos mais do que isso. Por quê? Porque para cada pessoa nós damos um tratamento individualizado. Nós temos filmagens também, para que ele possa ter o antes. Disso. Isso, para que ele possa ter o antes e depois, durante essas filmagens, em um curso. Para que realmente a gente possa dar um choque de gestão ali, na vida do poder de comunicação, e aí realmente diante dessas filmagens nós ficamos maravilhados com essa transformação. Com as mudanças que ocorrem. Com as mudanças que ocorrem. Olha, o tempo do nosso programa infelizmente chegou ao fim, mas o que eu acho que fica para a gente é o seguinte, podem não ter aí milhares de vagas, mas as poucas que tem, é só das pessoas correrem atrás, com os cursos que tem lá na agência, que está começando a ofertar, e principalmente a oratória, que ele é importante, independente da profissão que for. Do pintor, do porteiro, ao empresário ou ao político, há a necessidade de todo mundo saber falar bem, se comunicar, para poder vender seu peixe, como a gente costuma dizer. Robson e secretário Evandro, muito obrigada pela participação de vocês. Ótimo.